Olá meu povo, olá minha galera, olá meu pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Nicolas e hoje estou aqui para estar trazendo um videozão de palavra para vocês. Hoje com uma palavra abençoada, inspirada pelo Espírito Santo, que faz tempo que era para mim ter trazido. E hoje, agora nesse vídeo, eu estou trazendo aqui para vocês. Então, sem muitas enrolações, eu quero estar entrando direto nessa palavra porque é uma palavra abençoada. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Vou estar falando um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Essa palavra que eu vou estar lendo vai ser uma complementação daquilo que eu tenho para estar ministrando em cima disso, que encaixou certinho. Eu estava procurando algo que viesse junto com essa ministração que eu tenho e encaixou muito certinho. E a minha tradução diz o seguinte, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. A mensagem para Pérgamo. E o anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está sentado. E tu retens meu nome, e não negastes minha fé, mesmo naqueles dias onde Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora pulando para o versículo 17. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vence eu darei de comer do maná escondido. Ele darei uma pedra branca e inscrito na pedra um novo nome que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. O que eu quero estar trazendo com essas duas palavras? As duas se encontram sobre a mensagem da igreja para Pérgamo. Na primeira parte aqui do versículo 12 até o versículo 13, a palavra do Senhor está falando sobre a questão que a igreja de Pérgamo tinha cristãos que habitavam no meio das pessoas incrédulas, das pessoas onde, conforme diz aqui, onde Satanás habita, onde Satanás está sentado, ou seja, aquele lugar onde os cristãos estavam era a habitação de Satanás. E mesmo sendo a habitação de Satanás, aqui não é citado nem no versículo 14, nem no 15, nem no 16, é citado nada sobre que os cristãos deveriam sair da onde estavam e ir para um lugar onde a presença de Deus habita. Não. Aqui está escrito que onde tu habitas é onde Satanás está sentado, ou seja, onde Satanás é o rei daquele lugar, onde Satanás está controlando aquele lugar. E mesmo Satanás estando no controle, Deus não fala para os cristãos saírem daquele lugar. E o que eu quero estar dizendo com isso? Tem muitas palavras que eu vi de muitas pessoas falando sobre essa questão, mas aqui eu estou falando sobre uma palavra que veio para mim. Porque muitas pessoas hoje em dia olham para a igreja e veem, tem um probleminha ali, aquela pessoa pecou ali, aquela pessoa fez tal coisa que escandalizou, não sei o que, Mas o seguinte, quando nós estamos na igreja, nós estamos lá para prestar a nossa adoração em espírito e em verdade ao nosso Pai, ao nosso Deus que está lá no céu. E não para prestar o culto às pessoas que estão na terra. Porque as pessoas terrenas são falhas. Pastores terrenos são falhos. Bispos terrenos são falhos. Apóstolos terrenos são falhos. Todas as pessoas que estão aqui na terra são falhos. Estão num propósito de ter uma excelência com Deus, mas muitas das vezes caem pelo pecado. Caem por causa das coisas do mundo que vêm e pressionam. As pessoas são falhas, elas caem no pecado. Mas quando nós estamos na igreja, nós não estamos para olhar, ver, observar e se atentar no que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Nós estamos lá para prestar o nosso culto a Deus. Se as pessoas, os cristãos que eram da igreja de Pérgamo, estavam no lugar, habitando no lugar onde Satanás estava sentado, onde Satanás estava reinando, mesmo Satanás reinando, Deus falava para as pessoas continuarem firmes na presença dele, retendo a palavra dele, falando da palavra dele. Se essa igreja que estava no lugar onde estava visível a presença de Satanás, e mesmo assim as pessoas estavam lá para prestar um culto a Deus sem se preocupar com o que estava acontecendo, retendo a palavra dele, cantando, adorando e louvando a ele, porque hoje nós, como os cristãos desse momento, desse século, estamos nos preocupando com o que o nosso irmão à direita, à esquerda, de trás ou da frente está fazendo. Se nós estamos indo para uma igreja para adorar, então é para adorar o nosso Deus, o nosso Pai em espírito e em verdade, e não para observar, não para julgar, não para fazer nada, para prestar culto a ele. Se nós estamos num tempo onde muitas igrejas estão seguindo doutrinas terrenas,
Nós não precisamos nos preocupar com o que está sendo acontecendo nas igrejas. Nós precisamos nos preocupar de que a palavra esteja sendo dita, que a palavra esteja sendo falada, que a verdade esteja sendo pregada, que nós estejamos adorando nosso Deus em espírito e em verdade. Porque aqueles que em meio às tribulações, que em meio aos desastres do mundo que está acontecendo, que em meio a Satanás estando pressionando, estando fazendo coisas e coisas dentro das igrejas, em tudo isso, se nós prestarmos o nosso culto em espírito e em verdade, reter a palavra dele, pregar a palavra dele, pregar a verdade, se preocupar em fazer a vontade dele, o id dele, acontecerá o que acontece no versículo 17 do capítulo 2, que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vence, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e inscrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, se nós, em meio a todas essas tribulações, permanecermos firmes na presença de Deus, na presença do nosso Pai, sem se preocupar com o irmão à direita e à esquerda, sem se preocupar com o que acontece ou o que faz, ou o que deixa de fazer, nós teremos a nossa vitória com o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Rei que está lá no céu. Então essa palavra que eu venho estar deixando aqui para vocês, essa palavra é dizendo: se preocupe com o que você está prestando, se preocupe com a palavra que você está falando e também com a palavra que você está ouvindo, porque nós estamos em todo momento num local, em um possível local onde Satanás está habitando, onde Satanás é o rei daquele lugar, mas nós precisamos nos preocupar em prestar a nossa adoração a Deus, porque uma vez que nós prestamos adoração a Deus, não há inferno, não há demônio, não há Satanás que resista. Há um aleluia, que é uma explosão de luz no meio das trevas, há um glória a Deus, há um louvor em espírito e em verdade na presença dele. Nós podemos estar onde for, mas se nós estivermos nos preocupando em prestar um culto verdadeiro a Ele, Ele fará, Ele acontecerá. Se nós estamos numa igreja onde acontece incredulidade, onde acontece pecado, mas nós estamos lá para adorar Ele, então o poder de Deus vai descer por causa do justo que busca a Ele. Então nós precisamos nos preocupar em estar na presença dele, em prestar uma excelência a ele. Então se preocupe com você e Deus, não com teu irmão à direita, à esquerda, julgando e falando do que ele poderia ter feito ou deixado de fazer. Se preocupe com você. Primeiro conserte a tua vida para depois você querer aconselhar a vida dos outros. Essa é a palavra que me veio para estar sendo deixada aqui nesse momento. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 e versículo 17. E essa é a palavra. Obrigado a você que me ouviu, obrigado a você que esteve até esse momento desse vídeo. Essa palavra que eu vim estar trazendo aqui para vocês, uma palavra abençoada. Não é exatamente o que eu estava planejando falar, o que eu estava planejando falar era referente a outras coisas, mas sucedeu que veio essa palavra agora nesse momento, teve uma mudada no que eu estava para estar falando. Mas creio que foi algo do Espírito para estar falando para as pessoas que estão me assistindo aqui nesse vídeo. Então Deus abençoe tua vida, tua família, tua casa, abençoado seja, pois eu tenho uma coisa para te falar. Jesus te ama e até o próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau.